Agradeço com todo carinho o Jornal das Novidades, na pessoa do Jorge e da Ana Líria, e a cada um que vem nos prestigiar. Convido a todos para fazermos a nossa oração, pedindo a bênção sobre todos nós, sobre a nossa cidade e sobre o mundo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A partir de agora, a encenação dos nossos quadros vivos da Semana Santa de Corinto. Começaremos com o quadro dessa noite, o Batismo de Jesus. João Batista era filho de Isabel e Zacarias, primo de Jesus. João viveu no deserto durante muitos anos. Ele usava roupas feitas de pele de animais e comia mel e gafanhotos. As pessoas vinham das cidades para ouvir o que ele ensinava. Ele era conhecido como João Batista. João Batista ensinava as pessoas a respeito de Jesus Cristo. Ele dizia que deviam se arrepender de seus pecados e serem batizados. Enquanto batizava com água as pessoas de bom coração, ele os ensinava como ter uma vida melhor, a cuidarem dos pobres, dizerem sempre a verdade, serem justos uns com os outros. Ensinava o povo a cultivar a paz e a viverem honestamente, amando ao próximo e ao único e verdadeiro Deus. Sempre dizia que Jesus Cristo viria logo e que lhes daria o dom do Espírito Santo. Certa vez ele estava às margens do rio Jordão pregando e batizando, quando os sacerdotes e os levitas enviaram uma delegação para inquirir de João. Um deles se aproxima e pergunta-lhe: Por que você está dizendo todas essas coisas? Por que acaso pretende ser o Messias? Com a autoridade de quem você prega? A esses inquisidores, João respondeu com estas palavras: Ide e dizei aos vossos senhores que vós escutaste a voz de alguém que grita no deserto, como anunciou o profeta ao dizer: Preparai o caminho do Senhor, fazei uma estrada plana e reta até o nosso Deus. Cada vale deverá ser preenchido, cada monte e colina deverão ser cortados, o chão acidentado deverá tornar-se plano, enquanto os locais encrespados devem se tornar um vale plano, e toda a carne verá a salvação de Deus. João então olha para o povo que está ali e, encarando aqueles homens, respondeu-lhes: Raça de víboras! Quem vos ensinou a fugir da ira que ameaça? Fazei penitência e não vos contente apenas em dizer: o temos Abraão como pai. Porque vos digo, Deus é poderoso para suscitar dessas pedras o filho de Abraão. Cuidado, o machado já está posto. Toda árvore que não der frutos bons será cortada e lançada ao fogo. Um outro homem que era publicano se apresenta todo cheio de si e, dirigindo-se a João, cheio de más intenções, pergunta-lhe: Então diga, e nós, o que devemos fazer? João Batista encara aquele homem com olhos furiosos, pois conhece as suas intenções. Então, com tom de ira, respondeu-lhe: Vocês cobrem nada além do que está fixado na lei.
Aqueles homens se afastaram intrigados com a resposta que ouviram. Uma mulher, mesmo sentindo medo das respostas duras de João, se levanta e pergunta-lhe: Diga-me, o Senhor, e nós, o que temos que fazer para sermos salvos? O que deveis fazer? Quem tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tem o que comer, reparta com seu irmão que está faminto. Também um soldado que estava ali vigiando vai até João Batista e o interroga: E nós, o que devemos fazer? Eu digo o que vocês devem fazer. Não façais violência contra ninguém. Não denunciem falsamente e nem explorem as pessoas, mas contentai-vos apenas com vosso salário. Para o povo não havia dúvidas. João era realmente o Messias prometido, mas certamente ele não queria se identificar. Aquele povo queria ter esta confirmação. Então, uma senhora decide perguntar a ele. Ela se aproxima de João Batista e lhe disse: Senhor, porventura tu és o Cristo? Achamos que és o Salvador que tanto esperamos. João faz uma pausa. Olha para aquela multidão para ver se todos estão atentos ao que ele vai dizer, pois é grande a revelação que irá fazer nesse momento. Então respondeu-lhe: Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Sou um mensageiro que veio preparar o caminho do Messias, de quem eu não sou digno sequer de desatar as correias de suas sandálias. Eu vos batizo na água, ele vos batizará no Espírito Santo. Dizendo isto, João fez um gesto com as mãos para que se aproximem aqueles que se arrependeram de seus pecados, pois ele vai batizá-los. O povo se organiza em uma fila e pacientemente João vai batizando um a um, derramando água em suas cabeças. Jesus tinha cerca de 30 anos e também desceu ao Rio Jordão para ser batizado. Ele chegou discretamente naquele lugar e também entrou na fila, esperando a sua vez.
continua batizando todas aquelas pessoas. E quando chega a vez da penúltima pessoa, ele levanta a cabeça e, para seu espanto e alegria, ele vê Jesus. Então ele disse: É ele! É o Messias! Este homem é o Salvador de quem eu vos falei. Vejam, é Jesus que está aqui. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus se aproxima de João Batista e disse-lhe: João, batize-me. João fica confuso vendo o mestre diante dele pedindo que o batize. João não queria batizar Jesus porque ele se achava indigno e entendia que ele precisava ser batizado por Jesus. Então respondeu-lhe: Como, mestre? O Senhor me pede para batizá-lo? Jesus, com um olhar terno, mas firme, olha para João, que fica mais nervoso ainda. Ele não acredita no que está acontecendo. Então Jesus lhe disse: João, deve-se cumprir as Escrituras. Batize-me, meu amigo. Jesus então tira o manto e vai até a margem para ser batizado. João está com suas mãos trêmulas, mas vai batizar o Messias, o Salvador do mundo. É muita emoção para aquele homem rude que durante anos pregou no deserto, preparou o povo para a sua chegada. Quando Jesus saiu da água, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba. Uma voz do céu disse: Tu és o meu filho amado. Em ti me agrado. Jesus então foi batizado para cumprir toda a justiça. Ele não precisava ser batizado como sinal de arrependimento, porque ele não tinha pecado. Mas o batismo de Jesus foi importante para mostrar que ele fez tudo o que deveria ser feito. O batismo de Jesus também serviu para marcar o início de seu antes desse tempo. Jesus tinha vivido como um homem comum, trabalhando como carpinteiro. Quando Deus revelou a identidade de Jesus, ele foi apresentado oficialmente ao mundo e as pessoas começaram a reparar nele. Depois de ser batizado, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo demônio. Dentro de instantes, o próximo quadro vivo, a tentação de Jesus. João Batista continuou ali, batizando as pessoas. Jesus desejava ficar sozinho para fazer as suas orações. Ele decidiu passar 40 dias e 40 noites fazendo jejum para se preparar para a sua árdua missão. Jesus pretendia com isto fortalecer também o seu corpo, porque o seu espírito já estava preparado. Então, Jesus dirigiu-se para um local deserto, onde havia umas colinas. Chegando naquele lugar escolhido, ele prostrou-se por terra. Jesus ficou ali vários dias orando ao Pai sem tocar em nenhum alimento. Não tomou sequer uma gota d'água. Jesus ia se enfraquecendo fisicamente, porque apesar de ser filho de Deus, também era homem, e por isso estava se tornando tão debilitado. Enquanto Jesus estava ali naquele lugar, afastado de tudo, ao longe, o anjo das trevas o espreitava. Ele esperando chegar o momento oportuno para tentar o Divino Mestre.
Ele aguardava o momento em que Jesus estivesse bem enfraquecido para atacá-lo. De repente, uma nuvem de fumaça, cheirando enxofre, aparece transformada em um esbelto e ricamente homem vestido. Ele se apresenta como um ser humano qualquer, como um rei trajado para dia de gala. A sua expressão é de arrogância e ironia. Ele não quis aparecer com a sua aparência de demônio para não espantar a figura humana de Jesus. O demônio olha para Jesus e tem nos lábios um sorriso cínico e debochado. Jesus então ouviu os passos, vira o seu rosto e vê aquele homem diante dele. Jesus sabe muito bem que é o demônio, mas não liga para a sua presença. Demonstrando total indiferença, Jesus levanta-se e caminha serenamente, como se ninguém estivesse ali. Jesus faz-se de viajante que está admirando a natureza um tanto agreste. Jesus tira de sua cabeça o manto que o estava protegendo da areia e do vento e encara aquele homem. Então o demônio se aproxima de Jesus e lentamente o olha de cima a baixo. Ele percebe que Jesus está um tanto enfraquecido, pois está há 40 dias e 40 noites sozinho, isolado, longe da humanidade, sem alimentação alguma. Jesus está tão fraco que mal consegue ficar em pé e se assenta em uma pedra. O demônio, ao perceber a situação de Jesus, esboça um sorriso, pois percebe que este é o momento para tentar e vencer o Divino Mestre. Em sua arrogância, ele não sabe que está enganado, pois se a carne é fraca, o espírito é forte. O demônio então se aproxima de Jesus e, sorrindo, ele disse: Se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se convertam em pães para saciar a sua fome e a fome do seu povo. Veja, Jesus, o seu povo faminto e miserável. Você está fraco. Vamos, você não é filho de Deus? Converta essas pedras em pães e mate a sua fome e de toda essa gente, e a sua também. Jesus está muito fraco, mas toma fôlego e pede ao Pai forças. Jesus reflete um pouco e levanta com dificuldade. Lentamente ele vira para aquele homem, olha profundamente nos seus olhos, encara-o. O demônio agora sabe que Jesus o reconheceu. Demonstrando firmeza, Jesus respondeu-lhe: Está escrito: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O demônio então se assusta da negativa de Jesus. Ele não acreditava que um homem que estava 40 dias sem comer e totalmente sozinho no deserto, que estava faminto, resiste ao seu desafio. O demônio se afasta um pouco de Jesus para pensar melhor. Ele é ardiloso e perverso e não desiste do seu objetivo. Jesus está fraco e por isso se ajoelha e encosta o seu rosto naquela pedra fria. Pede forças ao Pai. O demônio se aproxima mais uma vez. Jesus ouve os passos e sabe que é o demônio que vem novamente tentá-lo. Jesus então se apoia no seu cajado e se levanta com dificuldade. O demônio esconde seu rosto e sorri maliciosamente. Ele está certo que Jesus não resistirá ao seu novo trunfo. Chega perto de Jesus e começa a empurrá-lo. E o leva com toda a maldade até aquelas pedras mais altas.
Ele quer vencer Jesus. E então disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque também está escrito: Ele deu aos seus anjos ordens de seu respeito. Proteja-te com as mãos, com cuidado, para não machucares os pés nas pedras. Jesus se fica sério e encara o demônio, com a força do Espírito próprio do Filho de Deus, e com firmeza na voz, respondeu-lhe: Noutra passagem também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio então se afasta de Jesus e se esconde atrás de uma pedra, pois é demais para ele ouvir uma resposta tão forte de um homem tão debilitado. Jesus se ajoelha, quase deitando naqueles degraus frios. Está pedindo ao Pai forças, porque ele sabe que o demônio vai voltar. Ele conhece profundamente a maldade daquele homem, sabe que ele não vai desistir, pois pretende vencer e subjugar Jesus, o Filho de Deus. O demônio também foi um anjo, maravilhoso e inteligente, e por causa do seu orgulho e arrogância, foi lançado nas trevas, transformando-se em um anjo mau. Mas ele sabe que também seu poder é grande. Após ficar algum tempo afastado, premeditando o que faria para vencer Jesus, o demônio aparece sorrateiramente, com a mesma arrogância e fingimento de antes. Tem o mesmo sorriso fingido e mais confiante. Ele sabe que foi vencido 2 vezes, mas está certo de que tem um trunfo nas mãos, que é irresistível para qualquer ser humano. Esse trunfo é o que todo homem deseja e até comete atrocidades para obter. O demônio percebe que Jesus está mais fraco que antes. Ele pensa que é a chegada da grande hora de se aproveitar daquele homem alquebrado e fisicamente debilitado, que não consegue nem levantar-se. Jesus tenta se levantar com grande dificuldade. Ao perceber a tentativa de Jesus, o demônio corre para ajudá-lo, fingindo generosidade. Mas a sua intenção é causar mais dor ao Divino Mestre. O demônio ajuda Jesus a subir até o alto daquela colina. Chegando ao alto da colina, ele toma o manto de Jesus e o joga para baixo. Ele empurra Jesus para que suba aquelas pedras. Com gesto, ele não quis ajudar, mas sim ferir ainda mais os pés de Jesus naquelas pedras frias. Causar mais sofrimento do seu corpo fragilizado pela fome e pela sede. O que ele se esqueceu é que o melhor alimento para o corpo e o espírito é a vontade de Deus. O demônio então se enche de confiança, pois acredita que agora ele vai dominar aquele que veio para salvar a humanidade. Ele deixa Jesus sozinho para que ele admire a beleza das matas, florestas, colinas, cidades distantes, enfim, de todas as riquezas do mundo. O demônio pretende corromper o coração de Jesus, oferecendo-lhe tudo aquilo. Sorrateiramente, toma Jesus pelos braços. Então o demônio mostra-lhe toda aquela riqueza que está diante dos seus olhos. Mostra o templo de Jerusalém, as cidades, minas de ouro e pedras preciosas. É imensa a sua riqueza. Então, o demônio disse: Olha bem, Jesus, é riqueza, Jesus, muita riqueza que eu tenho, e te darei tudo isso e muito mais ainda. Olha lá embaixo, olha, a riqueza, aquele templo, olha bem, é o que eu tenho. Está vendo? Tudo isso te darei, se prostrares aos meus pés e me adorares. Jesus então cai por terra. Recolheu aqueles tesouros. Jesus olha todo aquele ouro. O demônio fica cheio de alegria, pois acha que Jesus se corrompeu. Então o demônio sorri. Venci! Ele pegou o tesouro para si. Mas não é bem assim. Jesus admira aquele tesouro. O demônio coloca mais riquezas nas mãos de Jesus, tentando convencer Jesus a ceder à tentação. Porém, Jesus se enche de forças e atira longe aquele tesouro.
tudo aquilo não tem valor nenhum para ele, pois o tesouro de Jesus é o céu. O tesouro de Jesus é fazer a vontade do Pai. O demônio fica irado, pois Jesus rejeitou tudo o que ele ofereceu. Jesus então vira de costas para aquele anjo maldito. Jesus faz isto para recuperar as suas forças. Depois se volta e encara para aquele homem de frente sem temor, sem pestanejar, e disse-lhe: Afasta de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás somente ao Senhor teu Deus. Ao ouvir essas palavras, o demônio cobre seu rosto com a capa. Não quer mais encarar Jesus. Foi vencido pela terceira vez. É demais para ele ser vencido por Jesus. Numa nuvem de fumaça, ele desaparece. Jesus então se ajoelha e faz uma oração. Vai agradecer ao seu Pai por tê-lo ajudado a vencer o anjo das trevas. Deus então manda um anjo para consolar e servir seu filho amado. O anjo traz um cálice de água e oferece a Jesus. Jesus apenas molha os lábios. Após servir a Jesus, o anjo sai e o deixa novamente sozinho. Jesus vai deixando aquelas pedras porque já acabou o seu tempo de penitência. Ele já fez o seu jejum e cumpriu com a sua missão preparatória. Jesus vai descendo aqueles degraus frios, vai caminhando por ali, mas agora está revigorado. Seu corpo já não está fraco como antes. Longe dali, bem nas profundezas do inferno, está Satanás a remoer-se de ódio contra Jesus. O noivo então está muito feliz e se levanta, vai dar uma volta pela sala para ver se falta alguma coisa para seus convidados. Ele deseja que todos sejam servidos e compartilhem desse momento especial na sua vida. Circula pela sala perguntando, ora um, ora outro, se estão bem servidos, mas não falta nada porque o organizador cuidou com zelo de tudo e não deixou faltar nada para ninguém. Jesus observa aquela generosidade e amabilidade daquele casal, mas percebe que tem um que se sente um pouco triste. É o organizador da festa, que demonstra preocupação. Ele percebeu que está acabando o vinho e não sabe o que fazer. Então, chama um dos servos e lhe disse: Traga mais vinho e sirva aos convidados. O servo, um pouco desconcertado, responde: Senhor, sinto muito, meu senhor, mas acabou o vinho, não temos mais nada para servir. O homem ficou preocupado e apreensivo. O noivo, que estava atento, percebe que algo está errado. Então, ele vai até o organizador da festa para saber o que está acontecendo e pergunta-lhe: Está faltando alguma coisa, meu amigo? Ele, demonstrando constrangimento, explica: Senhor, o vinho acabou, lamento muito, mas não temos mais vinho para servir os convidados. O noivo ficou muito triste com essa notícia e volta para junto de sua noiva. Discretamente, ele conta-lhe que o vinho acabou. Maria então observa tudo, se levanta. Maria percebe o que está acontecendo e se compadece. Seu coração se entristece, pois nota o descontentamento do casal. Os convidados ainda não perceberam que a bebida havia acabado, mas Maria olha para seu filho. Jesus, percebendo que Maria está triste, vai ao seu encontro. Os
convidados continuam alegres, bebendo e comendo. Maria se aproxima de Jesus e, pegando em suas mãos, disse: Meu filho, eles já não têm mais vinho. Jesus entende o que sua mãe quer dele e respondeu-lhe: Mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Maria se dirige aos servos e disse-lhes: Fazei tudo o que ele vos pedir. Havia algumas talhas para a purificação dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 medidas. Jesus vai até os servos e ordena-lhes: Enchei as talhas de água. Eles obedecem e enchem as talhas com água. Jesus então aproxima-se, eleva seus olhos e ora ao Pai. Em seguida, ele disse: Tirai agora um pouco e levai ao organizador da festa. Eles obedecem e vão servir a bebida ao organizador. Logo que ele prova da água transformada em vinho, sem saber de onde veio, se bem que os servos sabiam, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e serviu-lhe uma taça de vinho. Após servir a taça de vinho, o organizador da festa disse: Estou impressionado, Senhor. Todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, servem o de qualidade inferior. Tu guardaste o melhor vinho até agora? Este vinho é espetacular. O noivo toma do vinho e concorda: Sim, este vinho é bem melhor do que o foi servido até agora. Como pode isto? Ele fica muito feliz e manda que sirvam para todos os convidados. Todos os convidados se mostram surpresos com o delicioso sabor do vinho e comentam entre si. O coração de Maria está comovido e alegre. Jesus também está contente porque, apesar de não ser a hora de começar sua vida pública, ele fez o seu primeiro milagre, atendendo ao pedido de sua mãe. Grande alegria reina no coração de todos. Jesus se confraterniza com os noivos e com os convidados. Jesus e Maria estão conversando com o casal e ensinando-nos como viver juntos, como educar seus filhos de acordo com as leis de Deus. Jesus então vai até Maria e abraça carinhosamente a sua mãe. Maria está contente e agradece ao filho por ter atendido o seu pedido. Jesus também vai cumprimentar o organizador da festa. O organizador está maravilhado e o abraça, admirado com o grande milagre que acabara de realizar. Esse foi o início dos sinais de Jesus em Caná, na Galileia. Ele manifestou a sua glória e os discípulos creram nele. Aqueles amigos que iriam a partir dessa data acompanhá-lo em suas pregações se abraçam com ele, felizes e emocionados, pois sabem que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo.
Jesus perdoa os pecados de Maria Madalena. A sua pretensão não era de amizade, mas sim porque queria ver de perto quem era Jesus. Simão estava na sala com seus servos, esperando pelo seu convidado, quando Jesus chega acompanhado de seus discípulos. O fariseu, vendo Jesus, foi cumprimentá-lo e aos seus amigos. Em seguida, convidou todos a tomarem assento à mesa. Eles foram ocupando seus lugares, deixando reservado o centro para Jesus. Mas ele preferiu ocupar um lugar na ponta, deixando o centro para o anfitrião. Simão relutou-se a sentar-se no centro, pois, de acordo com a tradição, o lugar principal era para o convidado, mas diante da insistência de Jesus, ele aceita e se acomoda. Não havia mais convidados e tal fato, de acordo com os hábitos da região, era considerado um insulto. Não foi servido as melhores iguarias e Simão não ofereceu ao convidado nenhum dos seus vinhos e nem mesmo forte licor oriental. Estava claro que o rico Simão não se rebaixaria a tratar um carpinteiro como um de sua classe. Ficaram conversando sobre assuntos relacionados a colheitas, impostos e até sobre rumores da possibilidade de acontecer uma guerra no Ocidente. De repente, Simão se levanta e fica com uma expressão de espanto e indignação, pois percebe que uma mulher está entrando em sua sala. Ele não teve dificuldade de identificá-la, pois todos na região conheciam Maria Madalena, a prostituta. Maria Madalena tinha nas mãos um frasco de alabastro cheio de perfume muito caro. Os fariseus e escribas tinham uma escala de valores muito radical. Seguiam cegamente a lei e tradições. Uma prostituta para eles era uma das coisas mais abomináveis dessa vida. Aquela mulher, sem dizer uma palavra, dirige-se até Jesus e ajoelha aos seus pés, chorando copiosamente. As pessoas que estavam naquela sala ficaram curiosas e espantadas com a cena que acabaram de assistir. O fariseu Simão senta novamente. Mas ele está muito irritado e pensa consigo que se Jesus fosse realmente um profeta, saberia que espécie de mulher era aquela. Jesus conhece os pensamentos maldosos de Simão e vai colocá-lo no seu lugar, dizendo-lhe: Estou aqui. Simão, tenho uma coisa importante para lhe falar. Simão prontamente disse: Pois não, diga-me, estou ouvindo. Jesus então disse-lhe em parábola: Simão, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e outro 50. Como não tivessem como pagar suas dívidas, foram perdoados. Qual deles haverá de amá-lo mais? Simão, sem entender por que Jesus estava lhe fazendo aquela pergunta, respondeu o que achava mais justo. Creio que ficou mais agradecido o devedor a quem foi perdoado a maior quantia. Jesus aproveita esta fala para chamar a atenção de Simão, dizendo-lhe: Seu julgamento está certo, Simão. Está vendo esta mulher? Quando aceitei seu convite para comer convosco e entrei em sua casa, você não deu água para banhar os pés. Ela, ao contrário, lavou-os com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me beijou ao me receber, mas ela, ao entrar, cobriu meus pés de beijos.
Você não ungiu com óleo minha cabeça, porém ela trouxe bálsamo perfumado para me homenagear. Os seus pecados serão perdoados, porque ela muito amou. Jesus reclamava de seu hospedeiro o fato dele não ter cumprido os gestos de boas-vindas em uso na época. Então, ele continua dizendo: Os numerosos pecados desta mulher foram perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Mas aqueles a quem pouco se perdoa é porque pouco se ama. Jesus, então, voltando-se para Maria Madalena, disse-lhe: Mulher, seus pecados te são perdoados. Não volte a pecar mais. Neste momento houve murmurações entre aqueles homens, e Simão então disse: Quem é esse que também perdoa os pecados? Jesus não presta atenção ao que aquele homem disse, pega o frasco e o entrega para Maria Madalena e lhe disse: Mulher, tua fé te salvou. Vai em paz. Maria Madalena, comovida, beija as mãos de Jesus e deixa a sala com o coração cheio de alegria. Ela será a partir de agora a mais fiel discípula de Jesus e com outras mulheres sempre o acompanhará em suas pregações. Maria Madalena será a primeira pessoa que vai falar com Jesus depois da sua ressurreição. Jesus percebe a dureza do coração de Simão e, vendo a sua fisionomia de raiva, chama seus discípulos e abandona a casa. Estou aqui. Trago amargura no olhar. A vergonha me faz chorar. Estou aqui. O fariseu então ficou sozinho com seus servos, pensando sobre o que acabara de acontecer. Pelo que fiz, trago marcas do desprezo, humilhação. Pedras querem me ferir, perdoa-me. Estou aqui. E esses foram os quadros vivos dessa noite: o batismo de Jesus, tentação de Jesus no deserto, bodas de Caná e Jesus perdoa Madalena. Amanhã, procissão do encontro com os quadros vivos: a cura de Bartimeu, a cura da filha de Jairo, da mulher hemorrágica, a cura do endemoniado, sermão da montanha e a cura do leproso. Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite a todos. Que nasceu esta linda homenagem. São marcas da nossa Corinto que você não pode esquecer. Corinto, nós amamos você. Falar do seu povo é um grande prazer.